Então, 30 anos, né? Tem muita história. Meados da década de 90. Vitória, Espírito Santo. O mercado de engenharia era dominado por gigantes, e a ideia de abrir uma empresa de gerenciamento do zero parecia, no mínimo, uma loucura. Mas toda grande história não começa com certezas. Ela começa com uma inquietação. Sérgio ele é o mediador. Muita gente não topava a ideia dele, né? Não acreditava. O Francisco sempre foi muito inquieto, né? Ele sempre quis montar alguma coisa para ele, ele nunca estava satisfeito. Ele trabalhava numa empresa, mas todo dia ele chegava reclamando em casa. Ah, eu queria fazer isso, mas não ouvem minhas ideias. Então a ideia de construir uma empresa de gerenciamento que pudesse ser diferente das que eu tinha tido experiência, esse algo diferente era construir uma relação de respeito com os colaboradores e de apoio, né? E atenção absoluta e total ao cliente. Quando eu percebi na minha sala que tinha uma outra pessoa que também estava conversando sobre montar uma empresa, eu fiz o convite, falei, esse é o cara, não é possível se ele quer montar uma empresa que não vai gostar da minha ideia, né? Eu falei, tu tá doido? Só tem empresa gigante, grande, a empresa que a gente trabalhava era enorme. Eu falei, por que você não monta logo? Se for para montar, que seja montado logo, porque a gente não tem nada a perder, na verdade nada, entendeu? Aí ele falou assim, não, mas a gente pode começar por uma especialidade, talvez o planejamento, que era a área que eu também trabalhava e tal. Então tá bom, vamos nessa. Sem grandes escritórios ou contratos assinados, a fundação da empresa aconteceu da forma mais brasileira possível, numa mesa de pizzaria. E as regras estabelecidas naquela noite ditariam o ritmo das próximas décadas. Que foi quando a gente começou a empresa, a gente não entendia muito desse negócio, né? Nós paramos, eu acho que era numa pizzaria em Jardim da Penha, né? E sentamos ali para fazer o que o pessoal chama de acordo de acionista. Então a gente combinou umas 3 coisas lá. Uma das coisas que a gente discutiu foi, cara, nosso salário vai ser igual. Às vezes eu posso ter mais demanda para mim e ele menos para ele, às vezes ele mais e eu menos. Então ninguém vai discutir se um está trabalhando mais do que o outro ou não. E o terceiro ponto, decisão tomada, nossa responsabilidade cumprir. Por mais que ela tenha sido uma decisão ruim. Isso para nós tem um significado grande. Se você fica olhando só para trás, você perde tempo em desenvolver o futuro. Faltava apenas uma coisa: o nome. Na verdade, a gente, quando estava debatendo dessa possibilidade de identificar um nome, a primeira coisa na cabeça que a gente pensou era de que maneira esse nome poderia nos ajudar a identificar que nós éramos uns profissionais, a empresa estava sendo constituída para prestar serviço principalmente de planejamento. E nessa conversa eu lembrei que a gente trabalhava, né, eu comecei a trabalhar muito na engenharia, no papel ou no quadro, o planejamento para software específico para isso. Chama CA Super Project, né? Parecido com o nome do outro, mas era o CA. Eu gostava muito de traçar essa linha, que é uma linha que identifica o momento exato quando a gente quer entender se aquilo que a gente planejou estava sendo feito conforme planejado, ou se tinha algo atrasado ou adiantado. Essa linha se chama linha Time Now. O CNPJ estava aberto, o nome estava escolhido, mas o mercado não estava exatamente de portas abertas esperando por eles. Não vão contratar uns garotos como vocês, não tem um cabelo branco. Como vocês vão fazer gerenciamento de projeto? Um projeto de $1 milhão, 2 milhões, 10 milhões? Então você tem que ter vontade, você tem que ter garra, que quereça. Então isso é importante, eu via neles. Então esse começo foi assim, foi muito duro, porque a gente nunca sabia o dia de amanhã. Se ia ter, se não ia ter recurso. Então algumas vezes durante esse caminho, a gente pensou, pô, será que vale a pena continuar? E nessa hora, tem uma coisa que eu acho que é muito valiosa. Ter sócio é muito importante, na minha visão. Porque quando eu estava mais abalado,
Era ele que me levava. E quando ele estava mais abalado, era eu que... Então, assim, graças a Deus nunca aconteceu de nós dois estarmos para baixo ao mesmo tempo. Se ninguém queria contratar uma empresa recém-nascida para gerenciar milhões, a Time Now precisava encontrar outra porta de entrada. A solução é ensinar o que eles sabiam fazer de melhor. Aí me veio um estalo na minha cabeça. Eu falei, tem uma saída. Por que a gente não monta um curso de gerenciamento de projeto? Vocês topam isso? Topamos. É o seguinte, quanto tempo vocês vão preparar o conteúdo programático, uma apostila? Em 30 dias apareceu o Francisco também com a apostila pronta, com PowerPoint, nunca tinha tido cursos em PowerPoint aqui. E eles deram o curso, foram 12 alunos, começamos assim. E aí a Vale conheceu e logo em seguida, alguns meses depois, a Vale convocou a gente para uma reunião lá, na Vale, no auditório, para anunciar que estava se contratando uma empresa de gerenciamento do Estado, em 1997, me parece. E era a Time Now. O que a Time Now trouxe para a gente desde o início da nossa relação, a relação essa que marcou lá em 1996 para 97, a entrada do Francisco e do Sérgio dando treinamento para o nosso pessoal, fazendo com que a gente pudesse ter melhores competências, principalmente na gestão de projetos. Veio a Time Now, vieram o Sérgio e o Francisco, justamente trazendo esse aspecto da confiabilidade. Aos poucos, a competência começou a falar mais alto que a falta de tempo de mercado. A oportunidade de ouro finalmente chegou, mesmo que disfarçada de um trabalho simples. E a gente fez um trabalho, o primeiro trabalho para a gente conseguir um cadastro lá, foi um projeto de um guarda-corpo. A gente não fazia isso, mas eu precisava entrar no cadastro. Mas conseguimos entrar. Uma vez no cadastro, você pode ser chamado para as concorrências. E aí, depois disso, um ano depois, em 99, a gente foi chamado para uma concorrência para fazer o que era a nossa expertise mesmo, de um projeto que chamava Housekeeping, recuperação estrutural, recuperação de guarda-corpos, coisas pequenas, né? Recuperação civil. E a gente montou um time, nessa ocasião, com 4 pessoas. E nesse momento, eu fui para lá. E a gente tinha uma pessoa de elétrica, uma de civil, uma de mecânica com a gente. Então era o primeiro grande grupo, né, que a gente teve, 4 engenheiros trabalhando ali. Ia ter uma grande parada de fábrica, uma das maiores que eles já fizeram. E tinha um projeto em especial que ele era muito importante e que, se ele não fosse muito bem feito, ele poderia atrasar o início, a volta da operação. E a volta da operação significa milhões de dólares. Foi um sucesso total, muito elogiado, o negócio o projeto era grandioso, né, e tal. E assim, entre a coragem de pedir demissão, o acordo numa pizzaria e o apoio incondicional dentro de casa, nascia a base de uma gigante.